Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Pessoal de casa, está me ouvindo? Boa noite, professor. Estamos sim. Sim. Então, vamos lá. Hoje nós vamos finalizar o nosso curso. É um curso que exige profundas reflexões sobre o atual momento do país. O curso de Direito exige do jurista uma reflexão muito séria a respeito da capacidade do direito de dar ao seu titular alguma segurança, alguma tranquilidade em face das investidas do poder. Pois bem, nós vamos estudar hoje um artigo que foi trazido por uma aberração jurídica. Aberração jurídica é o nome. Boa noite, tudo bem? Então, nós vamos estudar hoje uma aberração jurídica oriunda da articulação de um ex-juiz que esteve à frente da Operação Lava Jato, juiz esse envolvido e treinado pelos Estados Unidos, envolvido com a CIA, envolvido com o FBI e, nas palavras da professora Marilene Chaui, um verdadeiro agente americano. E como tal ele agiu, destruiu o Brasil, entregou nossos segredos estratégicos aos países estrangeiros, ato que, se ele tivesse feito lá, ele seria condenado à pena de morte. Ok? Vejam o caso Snowden, por exemplo, que está foragido não, está exilado na Rússia. Ele fez muito menos do que isso, muito menos. E está exilado na Rússia. Podem pesquisar aí o caso Snowden, que até é filme. Portanto, o que ele fez é um caso grave, são crimes graves, que é uma pessoa que deveria estar, no mínimo, presa, e agora se reapresenta ao cenário político como o candidato das mídias, as mesmas mídias que afundaram o país. Na realidade, o direito está assistindo uma luta de classes, aliás, um espancamento de classes. Porque a questão no Brasil se resume a uma luta de ricos contra pobres, apenas isso. E esse direito que está constantemente está a serviço dos ricos. Bom, feita essa breve introdução, que ela é importante para a formação de uma história, fazemos parte de um contexto histórico. Então, quem vê as minhas aulas de 3 anos atrás, palestras escritas, vai ver que ao longo da história a manifestação tem que ter coerência. Então, dentro desta formação histórica, nós vamos conversar sobre um artigo que foi trazido pela Lei 13.964. Essa Lei 13.964, ela é chamada de... tem um nome de uma aberração chamada pacote anticrime. Certo? O próprio nome já coloca esse diploma numa situação de conflito semântico, na medida em que não se pode elaborar
uma estrutura de lei a favor do crime. Mas, enfim, o que esconde essa estrutura semântica? Então, eu quero falar do artigo, por favor, abram aí, artigo 28-A do Código de Processo Penal, por favor. Abram aí. Artigo 28-A do Código de Processo Penal. Abriram? Pessoal? Sim. Abrimos, Calixto. Pessoal, de Carlos, abriu, Flávio, todos abriram? Sim. Abri. Então vamos lá. Vejam, esse artigo, então, que nós já falamos da transação penal. A transação penal é para crimes cuja pena máxima não ultrapasse 2 anos. Também já falamos da suspensão condicional do processo para crimes cuja pena mínima não ultrapasse 1 ano. Muito bem. Então, veja esse pacote anticrime e trazer esse artigo. Alguém aí de casa poderia ler a introdução desse artigo, por favor? Vou ler, Calixto. Então, vamos lá. Um minuto, por favor. Artigo 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Muito bem, muito bem. Dá uma parada e vamos no crime de corrupção passiva, artigo 317. Me falem a pena, por favor. Não, artigo 317, Código Penal. De 2 a 12 2 anos. anos a 12 anos. De 2 a 12. Muito bem. Muito bem. Ok? Então, agora a gente volta para esse artigo. Então, sabemos que um dos crimes mais praticados no país tem uma pena de 2 a 4 anos. Então, são crimes beneficiados por esse artigo, o tal pacote anticrime. Porque o tal pacote anticrime, ele traz um filtro. Um filtro é crimes sem violência ou grave ameaça. Nós sabemos que a burguesia, na sua prática de corrupção, está constantemente praticando crimes sem violência e sem grave ameaça. Ok? Quem pratica crime com violência ou ameaça é a classe baixa, normalmente. Assalto, normalmente. Portanto, já o tal pacote anticrime, patrocinado pelo tal juiz, já começou a dar um recado a partir desse filtro, a quem ele quer beneficiar. Muito bem. Então, ele vai beneficiar crimes sem violência ou grave ameaça, e vejam bem, a dimensão dessa ajuda
do tal pacote anticrime. Pena mínima inferior a 4 anos. A pena mínima de um crime tem que ser inferior a 4 anos. É quase 80% do Código. Quase 80% do Código. Desde que sem violência ou grave ameaça. Ou seja, né, Calice, pacote anticrime em si não foi nada, né? Porque senão tinha buscado pena menor, né? Para poder evitar, né? De uma questão Certo. pedagógica, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. E quem está no cárcere? Homicídio, estupro, assalto, tráfico de droga. Acabou. Homicídio, assalto, tráfico de droga, estupro. Ok? Ou seja, os violentos. Na realidade, quem são os violentos? A classe baixa. Por quê? Não aprenderam a praticar crime de forma sofisticada. Okay? Eles não aprenderam a ser criminosos sofisticados. Porque se tivessem aprendido, seriam deputados, senadores e não estariam passando por esta situação. Eles deveriam aprender a ser criminosos mais sofisticados para evitar se submeter a esse conceito que só poderia ter vindo de uma mente como aquela. Uma mente que destruiu o país. E se alguém está feliz com os preços das coisas, então tem que procurar um tratamento psiquiátrico. Se alguém está feliz com os preços de supermercado, com desemprego, com fome, tem que procurar uma ajuda psiquiátrica. Urgente. Urgente. Ok? Então, esse tal pacote, e ele tem um outro fator. Ele, além de separar o crime sem violência, nessa dimensão de até 4 anos, que é altíssima, ele coloca essa possibilidade na mão do Ministério Público. Ou seja, um órgão que odeia a classe baixa. Então, vejam que vai ter esse benefício, não é? O benefício vai ser dado, aí tem alguns requisitos. Primeiro, que o autor tenha confessado o crime, tudo, detalhadamente. Então, já ficou na mão do órgão acusador. Confessou, tudo confessado. Pronto. Confessou. Circunstancialmente, né? Não é rapidamente, não. Foi eu que pratiquei. Tá bom, eu quero saber como, quando, quem ajudou, detalhadamente. Então, confessa. O crime sem violência. Certo. Aí, o órgão acusador, o Ministério Público, esse mesmo que não está fazendo nada hoje em face das práticas delituosas do atual governo, pode-se conferir como exemplo a atual Procuradoria-Geral, ok? Que recebeu recentemente um relatório gravíssimo de crimes na pandemia, e até agora não se manifestou, e provavelmente não vai se manifestar. Aliás, quero abrir um parêntese para essa nova variante que surgiu na Europa e não na África, surgiu na Europa, se espalhou na África. Então, por essa nova variante que surgiu na Europa, pelo recado que as atuais pessoas que ocupam a chefia do país já foi dado, podemos nos preparar
para uma nova necropolítica, né? Uma nova deixa morrer. Podemos nos preparar. De novo, nós vamos nos submeter a essa situação, porque essas tais instituições aí, seletivas, não agem como deveriam agir. Seguramente. Então, podemos nos preparar, certo? Só que agora está evidenciado qual é o público fragilizado. As crianças. As crianças. E não foram vacinadas. O público fragilizado agora, as crianças. Tem criança internada aqui na comarca, só que a imprensa não fala. Certo? Qual imprensa? É desse pessoal aí. Então, está essa prática delituosa e, ao que parece, nada poderemos fazer a não ser suportar. Porque existem países que já vacinaram as crianças. Canadá, por exemplo. Canadá, as crianças foram vacinadas. No Brasil, os cientistas da Fiocruz estão sendo ameaçados de morte, para não liberarem a vacina. Quer dizer, é um bando de ignorantes, né? E por que esses ignorantes agem desta forma? Tem a quem imitar, tem a quem copiar, certo? A pessoa que lidera o país pensa desse jeito. Então, ele abre espaço mimético para esse bando de retardado expor as crianças à situação de risco. Certo? É o mesmo que fala que vai defender as criancinhas. Não sei de quê. Ou ele mata pela doença, ou ele mata de fome, ou ele mata da ignorância. Ok? Mas, enfim. Então, vamos lá. Tá bom. Aqui, certo? Então, prosseguindo. Então, esse artigo, ele traz um chamado acordo de não prosseguimento da ação. O que a pessoa tem que fazer? Acompanhe aí no 28, que parte dele já foi lido pela acadêmica. O que a pessoa tem que fazer? Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. Eu não sei como a corrupção vai fazer isso. Não sei, se o dinheiro está em offshore. Começando a não ter dinheiro, cara. Óbvio, não é? Se o dinheiro está numa conta no estrangeiro, como que vai devolver? Num país em que tem orçamento secreto. Não, pessoal, sério. Para o próximo ano, eu juro para vocês, eu vou fazer um preparo psicológico para dar aula de direito. Sério, tem que ter um preparo psicológico. Porque um país que tem orçamento secreto, nas barbas do judiciário, nas barbas do Ministério Público, é o fim da picada. O que foi aquilo que o Poder Judiciário pediu e os deputados negaram, que foi a transparência maior na questão da petição de dinheiro? É exatamente isso, esse orçamento secreto. Existe o... E eles negou o pedido, o Poder Judiciário pediu. Sim, e foi negado. O orçamento secreto... Pode isso? Não. O Judiciário não está acima dele. Que tipo de resposta você quer, né? Tem tanta coisa que não pode nesse país. Ok? E o que é absurdamente um descompasso em relação a uma abordagem jurídica é o que foi feito nos mínimos detalhes para tirar do poder
o governo passado. Ok? Tudo se mobilizou para buscar detalhes. E hoje, toda a macrocriminalidade agindo e nada de providências serem tomadas. Mas, enfim. Então, o que o autor tem que fazer? Vejam aí. Reparar o dano. Muito bem. Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público, como instrumentos, produtos, o proveito do crime. Só vendo para crer. Depois, prestar serviços à comunidade. Qual o prazo? É o que está no 46 do Código Penal, que fala das penas alternativas, que vai de 2 a 4 anos. Então, reparar o dano, renunciar aos instrumentos, os produtos e proveitos do crime, prestar serviço à comunidade de 2 a 4 anos, pagar prestação pecuniária ou atender uma outra condição indicada pelo Ministério Público. Quem vai negociar isso é o Ministério Público. Isso é uma crítica que eu quero fazer. Certo? Essa ideia de um non-prosecution, pesquisem, non-prosecution, do não prosseguimento, que nós estamos copiando dos Estados Unidos, estamos copiando na pior parte. Certo? Estamos copiando na pior parte. Porque lá essas pessoas são responsabilizadas. As pessoas do Ministério Público são responsabilizadas. Elas não têm esse livre poder que tem aqui, para fazer o que fizeram, por exemplo, na Lava Jato. Basta conferir, por exemplo, a fortuna da família Delanol, no Paraná. Confiram, a fortuna da família Delanol, no Paraná. Lá eles são responsabilizados. Aqui não. São intocáveis. Portanto, esse tipo de conduta separa as pessoas que vão ser beneficiadas, separa, e coloca ainda mais poderes nas mãos do órgão acusador. Essa é a questão. É um artigo perigosíssimo. Perigosíssimo. Na medida em que a nossa atual Constituição, que desde 88 vem sofrendo uma emenda a cada 3 meses, uma emenda a cada 3 meses, é uma Constituição que vem sendo prostituída a cada 3 meses, violada, estuprada a cada 3 meses, numa situação em que ela for refeita por um poder constituinte legítimo. A primeira discussão é estabelecer limites para esse tipo de poder. Limites ao judiciário e responsabilizar essas pessoas pelo que elas fazem. Não é aposentar compulsoriamente com todas as vantagens, não. Isso não é punição, não. Isso é uma piada. Bom, então, esse dispositivo traz um filtro estranhíssimo da não violência, separa o modus operandi. Tudo bem? Desculpa, não tem problema, não? Trazer, não. Ok. Eu vim na sua. Separa as pessoas, mantém no cárcere a classe baixa, que não se preparou para o crime sofisticado, só sabe praticar crime pela violência, e dá mais poderes ao órgão acusador. Vejam que esse tipo de cópia americana
vem de uma tradição que nós já falamos, é chamado plia bargain. Anotem aí, plia bargain. É um acordo. Qual a vantagem desse acordo? A vantagem desse acordo é que o indivíduo se mantém no estado de primariedade. Ele confessa, ele repara, ele se submete, enfim, faz tudo o que ele deveria fazer se fosse eventualmente condenado, a não ser o fato de não ser preso. Ele não vai ser preso e vai continuar a ser primário. Ora, meus caros, sob esse aspecto, abre-se uma discussão que vem passando despercebida aqui. E eu gostaria que vocês usassem essa questão nas questões da prova. Isso é fundamental. O que é? Esse artigo, ele não está inserido diretamente nas discussões da prova, mas vai permear a prova uma discussão acerca da finalidade da pena. Então, se eu falo de uma teoria garantista, se eu falo de uma teoria da ação significativa, se eu falo de uma teoria agnóstica, que batem de frente fundamentalmente com a teoria da pena, e elas são tão rechaçadas, porque elas são rechaçadas se um artigo como esse coloca a teoria da pena, a teoria da ação penal, em xeque. Qual a dificuldade de discutir a teoria da pena a partir de uma visão tão complacente quanto esta? Esta é a questão, meus caros. Calixto, mas no caso, é a aplicação da pena para aquele tipo de pessoas que cometem esses crimes, né, que vão ser alcançados por essa lei. Mas o que o senhor falou foi perfeito, certamente, isso mesmo. Pois é isso que às vezes me incomoda na comunidade jurídica, de ter que me deparar com sociólogo, com filósofo, com psicólogo, entrando nesse assunto e defendendo isso com muito mais veemência do que os juristas que ficam calados assistindo isso tudo. Quando se espera da comunidade jurídica uma voz ativa, se escuta um silêncio. Vamos abrir a mídia e deparar quem realmente está batendo de frente. Quase são pessoas que não estão ligadas à área jurídica diretamente. É duro você ver um texto, né, de uma pessoa que questiona isso aí você olha lá embaixo, sociólogo. O cara é sociólogo. Quando deveria ter sido assinado por um jurista. São poucos os juristas hoje que se articulam contra tudo isso que está acontecendo. Não é? Então, meus caros, quando se fala que a pena é necessária, isso é baboseira. Esse artigo aí fala claramente que corrupto não precisa de pena, precisa descansar, devolver tudo e não ser incomodado. Ele está falando. Esse negócio de pena para recuperar a pessoa, isso é uma baboseira. Certo? Isso é uma baboseira que já foi desmascarada. Então, quando nós nos depararmos, meus caros, com teorias que criticam a ação, lembrem-se disso, são teorias que criticam as teses do garantismo penal, por exemplo,
O Ministério Público é um dos primeiros a criticar o garantismo penal, aquele que tem os axiomas, que eu já passei para vocês. Nessa hora ficam todos caladinhos. Tudo caladinho. Na hora de apresentar o garantismo para defender a classe baixa, crítica. Que a sociedade precisa, a sociedade, blá, 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 blá. Aí vem um artigo desse, que praticamente libera a burguesia para fazer o que quiser. E ainda coloca a burguesia nas mãos do Ministério Público, que ele sabe lidar com ela, tudo calado. Tudo calado. Silêncio. Na hora de apurar a fortuna do cara lá envolvido na Lava Jato, tudo calado. Uma das maiores fortunas do Brasil, tudo calado. Na hora de apurar o que cada um recebeu também naquela apuração, silêncio. Apurar a ligação do tal juiz com o FBI, com a CIA, com os Estados Unidos, tudo silêncio. E depois vem da hora de moralista. Na hora de xingar, xinga o garantismo assim, retumbantemente. Não, e ainda, o volume de críticas que os próprios membros do Ministério Público fazem à estrutura dos direitos humanos. São os primeiros a tratar direitos humanos com jocosidade, falar que é coisa de bandido. São os primeiros. Tanto é verdade que não agem em favor das pessoas que estão lá no cárcere agora. Todas sofrendo um vexame, uma humilhação, num lugar fétido e inadequado de acordo com o que a lei manda. Sem falar naqueles que estão lá presos por prisão preventiva ou temporária, ou seja, sem julgamento. E nessa hora eles não vão lá. Ok? Bom, então uma crítica a esse artigo, né? Parece estranho criticar um artigo que beneficia pessoas. Não é exatamente essa a crítica. A crítica é o tipo de pessoa que vai ser beneficiado aí, quando na realidade os mais necessitados do tal benefício ficaram fora, estão fora. Para essas pessoas, os ignorantes, que praticam crimes com violência, todo o rigor da lei, é o que eu falei, não aprenderam a praticar o crime direito. Se tivesse aprendido, essa é a mensagem. Aprende a praticar crime. Seja mais esperto. Que aí certamente você vai ter uma cadeira na Câmara de Deputados, no Senado, seguramente. Vai ficar aí mostrando faca para os outros, revólver para os outros, para tomar dinheiro, meu filho, isso é coisa de bobo, certo? Coisa de retardado mesmo. Bom, prosseguindo, então vejam que esse crime não se aplica a crimes com violência. Então vamos compará-los com o artigo, eu quero fazer mais uma crítica, mais uma reflexão com vocês. Quando vocês estiverem estudando o processo penal, vocês vão verificar que a ação penal é uma obrigação do órgão acusador, que é o Ministério Público. Ok? Então, ele faz a acusação. Essa ação penal é dirigida ao juiz.
E quando o juiz recebe a ação penal, ele vai chamar a defesa para uma reação penal. Essa reação é exatamente a contestação. E aí estabelece-se a estrutura da trilogia do processo. Alguém acusando, entrando com a ação, o juiz recebe a ação e manda chamar a outra parte para, querendo, reagir. Ó, fulano aqui está pedindo a sua prisão com base no artigo tal, pena tal, vem se defender. Então, isso aqui é processo. Então, eu quero que vocês não confundam a ação penal, que é uma atitude acusatória, com o processo. O processo envolve uma tríade. Tem 3 no processo, 3. Acusação, juiz e defesa. Então, o juiz, ele preside, por favor, o juiz preside o processo. Ele não preside a ação. A ação é uma peça acusatória que vem da promotoria, a partir das investigações. O que eu quero dizer, meus caros, é que essa ação da promotoria, ela é obrigatória. É obrigatório o órgão acusador fazer uma peça, essa peça chama-se denúncia. Então, a denúncia é uma peça de acusação do promotor. Qualquer outro lugar que a gente usa denúncia é um equívoco. É um equívoco. Pois não, Ellen? Calixto, você falou que o juiz preside o processo. Isso. Se eu fosse falar, então não existe, tipo, um presidente da ação, não existe isso, penso que não. Mas o titular, se falar titular da ação, é o Ministério Público. Isso, exatamente. Tá, o detalhe que eu quero perguntar para o senhor, tem um questionamento. Assim como o titular da defesa é a parte que foi chamada. Certo. Tem uma coisa que eu ia até buscar para estudar, mas enfim, me ocorreu agora, estava na minha mente, me ocorreu agora, eu vou perguntar para o senhor. O Ministério Público, ele é o titular da ação. Pois bem, vamos imaginar que houve um homicídio de um parente meu, tal, é o Ministério Público, né? Ele vai ser o titular da ação. A família pode colocar um advogado para trabalhar junto com o Ministério Público? Ou é só... Pode? Pode. Ah, tá. Beleza. Então tá bom. Sim. Essa figura do assistente de acusação... Certo, assistente de acusação. Beleza. Normalmente ela faz sentido nos casos em que a família quer ter mais garantias da condenação, buscando uma posterior indenização. Entendeu? O Ministério Público, na ação, ele pede indenizações, professor? Não, ou não? Não. Então, tem o assistente de acusação, não tem? Certo. Ele trabalha junto com a acusação. Havendo uma condenação, aquele assistente de acusação vai pegar aquela sentença e vai levá-la para a área civil. Ah, sim. Entendeu? Para pedir indenização. Porque aí vai mudar de esfera, né, professor? Deve ser de esfera. É aí que entra outra discussão grave, porque o Estado não está nem aí para a vítima. Ele está tão preocupado em pegar o sujeito, que a vítima, a família da vítima, se quiser, vai pagar advogado lá na área civil para pedir indenização. Vejam vocês. Tá, Calixto, só para eu entender, desculpa. Esse advogado, o que a família contratou, ele vai estar junto na ação, assistente com o Ministério Público, e terminando, aí ele pega o resultado e vai para a civil. Isso.
Quando tem condenação, né? Ou às vezes, esse advogado que trabalhou com o Ministério Público, ele é apenas penalista. Então, ele fala que, não, eu vou trabalhar até a condenação. Ao final da condenação, eu indico um colega civilista para você entrar com a ação indenizatória, entendeu? Ok. Perfeito. Obrigada, professor. Mas essa é uma questão grave também. O Estado deveria estabelecer um sistema penal em que a vítima fosse ouvida. O direito penal, esse processo nosso acusatório, nós já conversamos, ele trata a vítima como criança. Ela vai falar, o juiz ouve o que ela está falando e traduz o que ele está falando no idioma jurídico. Ele não deixa ela falar. O juiz tem que interferir, sempre. Ele é que fala. Ou seja, a vítima é um nada dentro do processo. Ok? Viviane. Vou aumentar aqui. Boa noite, Calista. Boa noite. Lembrando também que tem custas, né? Todo processo tem uma custa cobrada pelo Estado. Que a gente tem que alegar no processo pobreza, não é? Para que a gente não pague para o Estado, que ele vai cobrar ainda. Não tem isso também? Sim. E às vezes a vítima ela não tem condição de ir levando a ação para além da primeira instância, ou seja, para além de uma primeira condenação, porque às vezes o autor pode recorrer e a vítima não ter fôlego financeiro para avançar com aquele pleito, entendeu? Entendeu, Viviane? Entendi, sim. Aí é onde que a gente faz aquele pedido, né? Não é um pedido. A gente faz, não sei como que chama um atestado alegando pobreza da vítima para que ela não pague, né? Mas é pedido sim. É isso mesmo. Casos de assistência jurídica são insuficientes para atender a demanda. Ou seja, a assistência jurídica, a defensoria pública, vejam bem, ela não tem a mesma estrutura da acusadoria. Ok? A acusadoria, a promotoria, ela tem uma estrutura sofisticada, certo? Tem um orçamento próprio. A defensoria fica assim, à mercê de limitações de orçamento, dificuldades funcionais, limites de toda ordem, que colocam a população numa situação de carência jurídica. Entendeu? Entendi. Ok. Outro ponto que depois vocês vão estudar mais adiante no curso, porque a acusadoria tem uma estrutura tão diferenciada em relação à defensoria, sobre todos os aspectos. Bom, então, diante de toda essa introdução, dessa abordagem do artigo 28A, nós vamos discuti-lo a partir de um caso recente que já debatemos na aula passada, que envolve o artigo 344 do Código Penal. Vamos lá, por favor. O artigo 344 do Código Penal vejam aí. Acharam? Sim. Calista. Muito bem.
Ele tem uma redação no parágrafo único, que nós vimos na aula passada, por conta da lei Mariana Ferrer. Já discutimos isso na aula passada. Então, vejam que quando o artigo 28A do Código de Processo Penal faz um filtro separando a possibilidade, tão somente a crimes sem violência ou grave ameaça, eu vou conferir, então, que esse artigo não daria ao autor aquele benefício. Ok? Porque esse crime é com violência. Estão acompanhando? Sim. Ou seja, então, quando o Estado separa crimes com violência e sem violência, em se chegando nos crimes com violência que envolvem determinadas pessoas, ou seja, mesmo nos casos em que o crime tem violência, ao se envolver determinadas pessoas, nós nos deparamos com absolvições. E para quem acompanhou o caso, depois podem conferir, o próprio Ministério Público disse, em grau de recurso, que não havia elementos, que não havia substratos probantes suficientes no caso. Ou seja, a lei separa e favorece crimes com violência e crimes sem violência, já separa as pessoas. E aquelas pessoas que normalmente praticam crimes sem violência, se porventura elas praticam crime com violência, e quando se esperaria que elas fossem receber a pena correspondente a esta violência, há uma reflexão diferenciada em relação a essas pessoas diante do espaço do processo. Isso é uma questão estatística. Mas por que estatística? Já disse, é só conferir os presídios. Então, meus caros, o sistema ele é seletivo, não só objetivamente, como também subjetivamente. Alguém quer fazer algum comentário? A palavra está livre. Não, professor, não. Então, se abrirmos numa prova, discussão que envolva as teorias do garantismo, as teorias da ação significativa, teorias essas que são tão questionadas pelos órgãos da acusação, há que se mencionar ali que esses questionamentos não são trazidos à baila, não são trazidos à tona nos casos em que a própria obrigatoriedade do Ministério Público de oferecer denúncia, que é obrigatória, é quebrada. Vejam vocês. O artigo 28-A do Código de Processo Penal quebra a obrigatoriedade do Ministério Público de oferecer denúncia. Ele não se vê obrigado a oferecer denúncia naqueles casos. Ele só denuncia quem ele quer? Sim, exatamente. E além disto, meus caros, é isso que nos deixa perplexos com esse artigo. É o Ministério Público que vai decidir se aquele benefício é cabível ou não para aquele caso.
Ou seja, está escrito aqui. Vejam, 28A. O Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Ele que vai achar se é necessário ou não aquilo. De fato, meus caros, estamos diante de um quadro difícil em se tratando de direito penal. Caio, fique à vontade. Ô, professor, tem um dispositivo legal, salvo engano, que você tem a denúncia do Ministério Público e você tem, em caso... Eu tenho o termo correto, eu acho que até o senhor já chegou a citar ele. Se caso o MP não viu indícios de crime, mas, por exemplo, existe um advogado de acusação, ele pode apresentar, não denúncia, né? Porque denúncia, a semântica denúncia, no direito brasileiro é só o MP. Mas você tem uma espécie de um dispositivo legal que o advogado de acusação, ou salvo engano, qualquer do povo, ele pode estar fazendo essa apresentação à autoridade jurídica. O senhor sabe se procede? Sim. Isso, o teu raciocínio está correto e está bem lembrado. Está no artigo 100 do Código Penal, a ação penal subsidiária. Ok? Mas isso é para quando, veja bem, o Ministério Público deixa de agir, quando ele se omite. E nesse caso aqui, ele não está se omitindo, ele está agindo dentro da conformidade dos limites que a lei confere a ele, entendeu? Para ele, no caso, não tem como. Entendeu, Caio? Entendi, professor. Obrigado. Ok, Obrigado. Pois No não. caso do Ministério Público, o pessoal fala assim, para mim não tem prova suficiente, eu vou cancelar e pronto. Só isso. Acabou. Não é perigoso deixar tanto poder na mão dele, não? Porra, é perigoso, é absurdamente perigoso. Absurdamente perigoso. Essa é a crítica. Essa é a crítica. E por que a crítica? Porque estamos copiando um modelo americano na parte ruim. Porque lá vocês, já que eles gostam de copiar o modelo americano, quem falou que órgão acusador no modelo americano se senta do lado do juiz? Fica ali grudadinho conversando. Quem falou isso? É contratado. Não, tem o órgão acusador, mas é um órgão com responsabilidade, com limite, com sanções que chegam até eles. No caso do Brasil, eles são cercados por um conjunto de prerrogativas que tornam aí que constrói uma inacessibilidade em desfavor deles em caso de responsabilidade. Cito exemplo, ainda, caso da Vaza Jato. O caso da Vaza Jato. Não foram devidamente apurados todos os ilícitos. A fortuna do principal procurador não foi apurada, o que os outros também conseguiram não foi. Todas as práticas, todos os conúbios, ajustes, nada foi apurado. Essa é a questão. Pois não. Caio, pois não. Até uma besteira que eu falei, mas não se trata disso. Eu esqueci a mão levantada aí, professor. Tá bom. Bom, pessoal, nós estamos diante de um quadro grave em que as pessoas devem ser responsabilizadas. As pessoas não podem errar, deixar alguém preso 10 anos, 12 anos, deixar alguém praticar autoextermínio na cela, não pode deixar alguém ser submetido à violência sexual na cela sem ser responsabilizado.
Ou então não coloca lá. Tem alguns casos que eu pego nós dois e põe ali como matou fulano lá. Nós dois que matamos mesmo, falando que ele se enforcou, nós pegamos um plástico, deixamos um cristalzinho no corpo dele, já era. Isso, o fato tem que ser apurado. Ô, Carlinhos, Ok. como é que fica a questão de que cada juiz pode entender alguma coisa do crime? Não, isso faz parte do subjetivismo de cada um. Até isso não é o problema. Mas O problema é que a lei está sendo acatada, as partes estão sendo tratadas igualmente, o princípio da inocência está sendo observado, o princípio da ampla defesa está sendo observado, aquele juiz é imparcial, porque se ele é imparcial, não interessa o que ele vai decidir, se ele é rigoroso. A questão não é se o juiz é rigoroso ou não, a questão é, ele é imparcial ou não, esta é a questão. Mas como é que fica? Como é que eu posso... Só concluindo, porque se o juiz é rigoroso, o advogado recorre para a segunda instância, não tem problema. Essa é a questão. Mas como é que eu posso ter confiança jurídica no Brasil, se, por um exemplo, é muito falado no vocabulário de advogados, se cai em tal juiz, e lá é tanto. Ele é tranquilo. Como que tem segurança? É a forma de eles trabalharem, então, Sim, mas é o que eu estou falando. Independente, entendi o que você quis dizer. Por exemplo, lá, se eu não me engano, tipo assim, já tem uma sentença daquele caso, daquele jeito, vai prosseguir aquela mesma, seja para todo mundo. Igual as coisas. Agora aqui, a interpretação. A questão é a seguinte, meu caro pessoal de casa, estamos ouvindo aqui as inquietações dos colegas, e a questão é, se determinada lei ela tem suas falhas, é por isso que nós comentamos numa aula aí sobre a fórmula de Hedbrook. Estão lembrados, né? A fórmula de Hedbrook. Toda lei acarreta, de alguma forma, alguma injustiça. Tudo bem. A questão é, aquela lei está sendo aplicada para todos? Essa é a questão. Aquele juiz que é tão diferente, que ele é mais severo com todos? Então não é um problema da lei. Entendeu? Na medida em que a instituição depende de pessoas, se essas pessoas não têm um devido compromisso com a instituição, a própria instituição deveria ter mecanismo de expurgá-los. Na medida em que a instituição não tem mecanismos de expurgo dessas pessoas, a instituição se transforma como instrumento delas. E a instituição não pode ser instrumento das pessoas. Ok? As pessoas é que devem ser instrumento das instituições, porque elas foram criadas para isso. Há uma fragilidade institucional no país que permite que alguém escolha quem é o encarregado de processá-lo, fulano. Então eu vou lá e coloco o meu amigo. Quem é o encarregado de receber o impeachment, fulano. Então eu vou lá e coloco o meu amigo. E assim por diante. Ok? Pois não. Antigamente, os juízes, quando trabalhavam na comarca, eles não eram daquela região e eram sempre estranhos ao local. De tempos em tempos se mudava, ainda acontece assim. Se ele quiser, ele muda, porque ele tem inamovibilidade. Se ele não quiser, ele fica. Aí ele passa, se ele quiser, ele fica. Aí ele passa ele fica ali o tempo. Os costumes da cidade. Se ele quiser, ele fica. O juiz sai de uma comarca se ele quiser. É inamovibilidade. Okay? Mas tem uma movimentação, entendeu? O juiz tem que ter uma movimentação, entendeu? Se ele quiser. Só se ele quiser? Às vezes ele vai ser promovido, então ele pode sair. Mas não, eu quero ficar aqui. Não, mas você não quer ser promovido a desembargador? Não, eu quero ficar aqui. Tá bom. Não tem um caso clássico do juiz de Itaú, né? Ficou muito tempo lá. Porque quis ficar, gostava de lá, era o problema dele. Mas existe um grau de carreira? Sim, claro. Sim, toda carreira tem
Tanto da carreira do delegado de Todo. uma hierarquia da carreira, como dos outros cargos também. Exatamente. Bom, pessoal, se ninguém for falar mais nada, eu vou liberar o link para vocês. Alguém quer falar alguma coisa ou podemos? Tomara que eu consiga tirar. Vai conseguir. Cali, só algumas considerações, assim, a princípio, o senhor já tinha falado sobre essa questão da necropolítica em outras aulas, né, recentes. Eu fiquei pensando em outros países, o líder, o chefe de Estado, né, ele implementa ações para proteger o povo, né? Ele faz tudo, é o que a gente não vislumbra aqui. Não, a questão é minha cara acadêmica. Na próxima variante, que maldosamente foi dita ter origem na África, vejam vocês, maldosamente, e na realidade foi na Europa, em Holanda, se ela vier, repito, o público, alvo, os mais vulneráveis são as crianças. Nós já devemos nos preparar. Certo, Já devemos nos colocar de sobressalto, porque a pessoa já falou, não, que o vírus já está por aí. Ou seja, já deu o recado. Não vou fazer nada de novo. Mas eu estou querendo falar assim, Calice, independente, qualquer crise que vai acontecer com aquele país, com aquela população, um líder, ele tem essa postura, né, que a gente não vê aqui. E uma outra questão que eu fiquei pensando, às vezes eu já vi algum jornal, tem muito tempo que eu não tenho acompanhado nada assim, por exemplo, se algum, sei lá, um membro do judiciário ou do político, se ele é pego em alguma corrupção, ele mesmo sai fora. Ele fica com tanta vergonha em outros países, não aqui, claro, né? Ele fica com tanta vergonha que sai fora. Ele entrega o cargo. Sim. E uma outra questão para finalizar, né? Que o senhor comentou, né, que os que são penalizados aqui, que eles são idiotas, vamos dizer assim, né? É porque eles são desprovidos do discurso. Porque como eles não têm o discurso, senão eles estariam usando de outras maneiras, outros subsídios para cometer os crimes. Como eles não têm discurso, eles têm que partir para a violência. Encerro aqui, professor. Isso. Observação importante da acadêmica, são falas adequadas e pertinentes, como sempre. Parabéns. Bom, então, pessoal, ficam essas reflexões. Eu estou vendo aqui que uma colega nossa, chamada Kathleen, está tendo dificuldade de entrar. Eu já tentei colocá-la na sala e ela está com dificuldade, ok? Podem avisá-la que eu estou ciente da dificuldade dela, tá bom? Avisa para ela aí. O senhor é o melhor professor nesse negócio, os outros ficam bravos se não entrar na hora que eles querem. O senhor já caiu várias vezes, eu coloco ele direto. Vamos lá? Então vamos liberar o link, né? Depois eu quero o nome da participação. Calma. Professor, dessa vez eu consegui assistir salvo. Vamos conferir junto as questões? Vamos abrir? Agora, está lá no crepúsculo. Vamos ver essas questões. Abram. Crepúsculo. Crepúsculo, Davi. Canal do crepúsculo? Não. Eu tenho aqui, ó. Eu sei o senhor. Eu também eu faço No grupo Crepúsculo. O grupo crepúsculo. Como que você recebe a prova? Geralmente manda no grupo dele. Você quer retirar do meu? Pessoal, Quer mandem... mexer? Não, peraí. Pessoal, tem um colega aqui. Mandem a prova para o grupo da sala, por favor. Vou esperar você abrir aí. Chegou aí? Chegou. Então vamos abrir. Pessoal, então vamos lá, vamos ler juntos. Desde o título. Essa
Teoria jurídica do direito penal, valor 4.000 pontos. Presta atenção. Pode me entregar até amanhã às 22 horas, conforme combinamos, conforme de praxe. Cada questão, meus caros, tem que ter no mínimo 10 linhas. Preste atenção. Se não tiver 10 linhas, eu não vou ler. Nas provas passadas, eu lia a questão e dava uma nota proporcional. Desta vez, eu não vou ler. Primeira coisa que eu vou fazer, contar as linhas. Se não tiver 10 linhas, eu não vou ler. Por quê? Porque eu quero ver como o aluno escreve. Porque nós não nos conhecemos o suficiente. Não tivemos, assim, um ambiente acadêmico amplo nesse período. Então, a forma que eu tenho de conhecê-los melhor academicamente é vendo-os escrever. Então, eu quero 10 linhas em cada questão. Ok? Outra questão. As respostas devem ter fundamento nas nossas aulas. É só conferir as aulas. Vocês podem até trazer algo diferente, mas trazendo e fazendo uma correlação com as nossas aulas. Não tragam algo assim totalmente estranho, sem fazer um confronto, sem fazer uma comparação com as nossas aulas. Tá bom? Professor, você falou das 10 linhas, e eu estou lembrando aqui que teve prova do senhor, que eu fiz com 8 linhas lá no notebook, e eu não sei se eu fui certo ou se eu fui errado. A questão não é se certo ou se errado. A questão é que 10 linhas é para abrir a possibilidade de correção. Isso, e algumas eu fiz com mais de 30 linhas, então... Não tem problema. Essas que eu fiz com mais de 30 linhas, eu arranjei elementos para colocar. Naquelas que eu fiz com 8, eu fiquei perguntando ao senhor só o seguinte: as 10 linhas do notebook é o importante. Não, se quiser escrever mais, pode. Não, eu falo porque é o mínimo. Porque no celular não dá a mesma diferença. Tá, isso. Eu estou perguntando aí, essa primeira questão, ela não vale ponto. Vejam aí. Eu quero saber se o aluno participou de alguma atividade aos sábados, do nosso grupo de estudo. Se participou, escreve sim. Se não lembra a data, coloca qual o tema que estava sendo discutido no dia, que eu já sei o que é. E se não lembrar se participou, Calista? E se não se lembrar se participou? Eu não lembro se foi nesse semestre ou no passado. Mas enfim, tá tudo bem, tranquilo. Aí eu não tenho como respondê-la. Complicou, né, professor? É uma questão que cabe ao aluno procurar saber, não é? É de interesse dele. Faz um esforço. Ok? De qualquer forma, se tem dúvida se participou ou não, se quiser escrever, eu posso conferir no meu controle lá, tá bom? Mas, evidentemente, que há uma busca menos adequada do que aquela em que se sabe, pelo menos, qual foi o tema discutido. Certo? Mas okay. Eu acho que você participou de alguma vez nesse sábado. Não sei, eu acho que sim. Outra coisa que eu quero saber é o seguinte: o aluno fez alguma atividade complementar no portal? Eu recebi até comunicados de alguns alunos aí. Fez alguma atividade complementar no portal? Então, quem escreveu, responde: sim, eu fiz tal atividade. Qualquer um. E vejam bem, prestem atenção, pode ser até de outra matéria, porque eu vou enxergar o curso como um todo, aqui nessa questão. Eu fiz uma atividade no portal, qual? Me fala qual. E outra coisa... Mas qual que seria, professor? Pois não? Qual que seria essa atividade complementar? É o do AVA, né, professor? É o AVA, né? Os exercícios da matéria? Exercício da matéria, desafio,
né? Tudo que o O portal desafio oferece. da nota máxima. Ah, tá. Isso. Entendi. Qualquer coisa que vocês buscaram no portal e fizeram. Tá bom, Tem muita coisa obrigada. no portal lá. Muita coisa. Sim, sim. Calixto, com licença. A pergunta 2, na questão 1, Não, é de qualquer disciplina, qualquer coisa. Aí, Ok. quando a última pergunta é do direito penal, acessórios materiais, os materiais. Isso, exatamente. Aí, na terceira parte aqui do item 1, pergunta: acessou os materiais da disciplina no portal? Que eu mando texto para vocês. Eu mandei muitos livros para vocês, não sei se conferiram. Sim, sim, sim. Então, quando vocês conferem esse material, o portal acusa para mim, entendeu? Eu vou conferir isto. Então, eu quero aqui, nessa primeira etapa, saber se vocês participaram de alguma atividade ao sábado, se vocês fizeram alguma atividade complementar no portal e se vocês conferiram o material que eu mandei. Me respondam. Ok? Pode pôr com o canal que é custo aqui, tudo que o senhor tem aí. Ok? Bom, podemos prosseguir ou alguém tem dúvida? Ô, professor, Pois não. não é dúvida, é só uma observação. O pessoal que tem dúvida com as linhas, se você no seu navegador do celular clicar nos 3 pontinhos no canto superior direito e colocar lá versão para desktop, o site para computador, versão para computador, aí você vai tirar o zoom, aí vai passar a folha como se estivesse acessando pelo computador. Aí as linhas vão ser igual do professor Calixto, que ele na hora de correção. Porque eu vi que alguns colegas não tiveram esse cuidado e tiveram uma nota um pouco menor. Então, eu quero que a maioria, pessoal, preste atenção, eu quero que a maioria feche essa prova. Eu quero vê-los tendo sucesso no curso. Vocês verão que é uma prova que não tem pegadinha, não tem nada disso. É uma prova que o aluno tem que ter prazer na pesquisa e na reflexão. Bom, então, no número 2, que é onde começa a pontuação, eu quero saber o seguinte. Teve uma aula que foi feriado, e eu deixei o material lá para vocês, porque volume de matéria é o que não faltou. Com feriado, sempre teve matéria. Então, eu deixei um texto lá pequeno, deve ter uns 10 minutos. Uns 10 minutos. E está explicando essa questão. Eu quero saber o seguinte: como o excesso de dogmatização compromete a aplicação zetética do princípio da lesividade e da insignificância. Eu já expliquei isso em sala de aula, mas está lá está lá no Crepúsculo isso. No canal. Todas as questões estão no canal. Todas. Então, vocês vão ver lá uma pré-aula de um feriado aí, acho que é 10 minutos. 10 minutos eu explico essa questão. Eu expliquei a questão em sala de aula depois do feriado. Então, eu quero que vocês assistam novamente esta pré-aula para responder essa questão, tá bom? E desenvolvam, falem, reflitam sobre essa questão, certo? Na próxima, na questão número 3, nós tiramos uma aula. Como se calcula a pena base de um crime? Não é? Nós fizemos isso. Fomos lá no artigo, é assim, é a pena base, tá bom? Eu não quero a fixação da pena toda. Eu quero só que vocês me expliquem como se calcula a pena base de um crime. Aí eu quero que vocês me expliquem isso a partir do crime de roubo. Eu vou lá no artigo do crime de roubo e vocês vão me explicar como se calcula a pena base de um crime. Não sei, me deu um branco aqui agora. Depois eu quero saber
também uma aula recente que nós tivemos, como funcionam os axiomas da teoria do garantismo penal. Isso é aula recente. Os axiomas. Você tirou cópia, ok? Que eu já brinquei com vocês. Tirem cópia, coloca debaixo do vidro da mesa. Como funciona? E aí, comentar. Nos comentários, quem quiser, pode até fazer uso desta aula de hoje, porque o garantismo sofre críticas, mas essas críticas desaparecem quando nos deparamos com artigos como o da aula de hoje. Então, a aula de hoje pode ajudá-los nessa questão, como também pode ajudá-los na última questão, que é como funciona a teoria da ação significativa. Uma das nossas últimas aulas. Como que ela funciona? Nós vimos que ela trabalha com pretensões. Quais seriam as pretensões que configurariam o crime? A gente comentou o dolo continua existindo? O nexo causal continua existindo? Então, também é uma teoria criticada e a aula de hoje também pode ajudá-los no comentário em defesa desta teoria. Então, é a nossa prova muito simples e que vocês podem me entregar até amanhã às 22 horas. Mais tarde, essa aula vai estar lá no Crepúsculo, vocês poderão conferi-la à vontade. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode falar. Thalita, a questão número 1 tem quantidade de linhas, não tem? O quê? Não entendi? A questão número 1 não tem quantidade de linhas, não tem? Não. A questão número 1, veja bem, é uma pesquisa que eu estou fazendo, é um levantamento, porque se houver alguma dificuldade, alguma pendência de aluno, por algum ponto, fica faltando alguma coisa, aí eu vou usar essa participação do aluno, entendeu? Tá bom, obrigado. É como se fosse assim um fundo de reserva do aluno, uma garantia. Se estiver faltando alguma coisinha para ele passar, que eu quero crer que não vai ser necessário, aí eu olho essas informações dele, tá bom? Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu não sei, me deu um branco aqui. Eu vou estudar, eu vou conseguir saber. Pessoal, alguma dúvida? Sem dúvidas, professor. Professor, Caio, alguma dúvida? Não, professor, obrigado. Pois não, alguém ia falando aí, pode falar? eu, Aline. Professor, Aline, fica à nós vamos vontade. começar a ver os vídeos das aulas para responder essas questões a partir dessa do feriado, né? Desse texto aí, da primeira questão, de 10 minutos. Isso aí é uma conferência que você deve fazer, entendeu? Ok. Eu não posso falar, não é? Bom, pessoal, se ninguém tem mais alguma dúvida, quem quiser sair da sala para fazer a prova, fique à vontade. Espero que nos encontremos no ano que vem, tá bom? Da minha parte, foi um grande prazer debater com vocês. Provavelmente Foi nos nosso, encontramos, professor Calixto. mas nós ainda vamos nos encontrar mais vezes, né? Que Com bom. certeza. Acabou? Ah, não, esse semestre ainda e no outro, né, professor? Estou querendo falar, Não, né? eu acho que nós ainda vamos nos Amanhã é encontrar. quinta, amanhã é sexta. Nós ainda temos que fazer uma visita ao presídio, não fizemos, né? Verdade, tem muita coisa ainda pela frente. Tem outras matérias para discutir, tem outros temas para serem discutidos, tá bom? Verdade. Amanhã Tem que temos ser- prova? Pois não? Amanhã temos prova de psicologia? Claro. Amanhã eu vou fazer. Hoje eu vim, dei aula, metade da aula
Está valendo, e outra metade vocês fazem, e vieram colegas aqui assistir a aula. Vou dar participação, isso é problema meu, ok? Amanhã do mesmo jeito. Amanhã também vou dar aula, depois da manhã vou dar aula. Se tem uma coisa que vocês não vão reclamar é de volume da matéria, ok? Ô, Calixto, acabou o semestre, nós não vamos ter, depois dessa avaliação, não vamos ter aula com você mais, não? Só no próximo. Ih, tá bom. Ficou triste? Fiquei. Boa noite, então, viu, professor? Mas a gente vai se encontrando aí, tá bom? Boa noite, então. Muitíssimo obrigada. Então, pessoal, quem quiser sair, fique à vontade. Pode meter bronca nas questões. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor Calixto. Obrigado.